Olá, eu sou a Vanessa da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma receita básica de substrato. Eu vou te mostrar como a gente faz aqui na Yucca e vou te dizer também algumas substituições, o que você tem que observar em determinadas plantas, como você vai fazer tudo isso. Mas não te preocupa, não é nada caro, tudo fácil de conseguir. Se não conseguir o que eu falei, tem substituições também. Para começar, a gente vai usar a terra. Terra, nós conseguimos terra adubada, mas não tem problema se for terra do seu jardim. Ah, tem um jardim lá que tem uma terrinha, pode pegar essa terra, não tem problema nenhum. Eu peguei alguma coisa aqui para misturar, pode ser uma bandeja, pode ser um pote, o que você quiser, depende, né, do tamanho que você quer fazer, a quantidade que você quer fazer. Eu usei esse pote como medida, pode usar um copo, pode usar uma colher, como você quiser, tá? É só pra gente saber as medidas. Então a gente vai usar 3 medidas de terra, ou terra vegetal, ou terra do seu jardim, ou terra adubada, ou terra que você compra, ó, 2 e 3. Eu sempre sugiro que antes de fazer a mistura a gente dê uma quebradinha nas bolinhas. Isso é normal por causa da umidade da terra, tá? Esses pauzinhos também, se quiser tirar, pode tirar. Se for uma suculenta, por exemplo, é melhor tirar se forem plantas menores, justamente porque senão pode atrapalhar. Então, vou deixar assim, vou tirar alguns pauzinhos e vou deixar outros. Depois a gente vai usar o humus de minhoca, que ajuda tanto na formação da terra quanto a adubação. Então a gente vai usar uma medida de humus de minhoca. Nota que é bem preto, ó, coisa mais linda. Próximo é casca de arroz carbonizada. Eu vou usar uma medida e eu já vou te dizendo que essa aqui é para folhagens e para plantas em geral. Quando a gente for fazer um substrato para uma planta que tenha que ser um substrato mais drenável, uma suculenta, uma planta que não pode segurar água, a gente tem que usar mais casca de arroz, mas isso eu vou te dizer depois. Esse aqui é o substrato mais básico de todos, ó. Beleza, eu vou misturar aqui, antes eu vou colocar, depois eu vou colocar o carvão. Este aqui também serve como adubo, que é a casca de ovos, cascas de ovos que eu já ensinei como se faz aqui, tá? Então a gente faz ela bem moidinha e a gente vai usar um pouquinho, a gente vai usar assim, ó, uma mão, ó. Uma mão tá bom, não precisa ser muito, porque senão não adianta. Eu vou misturar com a minha mão isso aqui, ó. Tá vendo como fica bonito, ó? E aí eu vou colocar uma colher de carvão moído, carvão vegetal. Não pode ser o carvão depois que a gente usou na churrasqueira, porque ele tem sal, então a gente vai usar depois. Já existem marcas que vendem o carvão moído. Se você ainda não conseguiu, então você mesmo tem que moer, mas é um pouco difícil. Bom, aí eu vou fazer isso aqui. Não é para colocar muito carvão, porque senão a drenagem fica comprometida. E olha como a terra fica bonita, ó. Quando eu faço assim, ela pode compactar um pouco, porque é para folhagens. Se eu quero uma planta que precise de um substrato mais drenável, eu tenho que fazer esse movimento aqui. Ela não pode formar grumos, ela tem que ser totalmente drenável, totalmente soltinha. E aí, então, o que a gente vai fazer? Essa mesma receita eu vou usar para todas as minhas plantas, e para as suculentas eu vou acrescentar nessa receita mais 2 partes de casca de arroz carbonizada, para ela ficar mais drenável. Ah, mas eu não tenho casca de arroz carbonizada na minha casa, perto da minha casa. Então pode substituir por perlita, pode substituir também por casquinha de pinos bem miudinha, se for o caso de você fazer uma orquídea, né? Você vai ter que ver o que é melhor para você, o que você tem disponível na sua casa, perto da sua casa. Se a gente vai usar, por exemplo, uma planta de banhado, uma planta que goste de muita umidade, como a orelha de elefante, a alocasia, que adora a umidade, a gente não vai colocar casca de arroz carbonizada. Então isso tudo que eu estou te falando, você tem que ter o cuidado para fazer conforme a sua planta quiser. Então, por exemplo, frutíferas a gente não vai usar tanta terra adubada, a gente vai colocar mais uma camada de casca de arroz.
Então vai depender muito de qual planta você estiver fazendo. Esse aqui é o substrato básico. Você pode fazer esse aqui e ir aumentando a quantidade de casca de arroz para que o seu substrato seja adequado à sua planta. A horta, por exemplo, a gente vai usar mais casca de arroz também, porque na horta as raízes precisam se espalhar. Se você precisa fazer um substrato para mudas, seja mudas de suculenta, seja mudas de ervas, qualquer muda que você quer cultivar, até sementes, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar esse mesmo substrato aqui, vou fazer um pouquinho só pra gente ver, ó. A gente vai usar o mesmo substrato, ó, vou pegar metade do potinho de substrato e a outra metade de vermiculita, ó. Pronto, e a gente vai misturar. Por que que a gente usa tanta vermiculita em mudas? As mudas precisam de muita umidade e a vermiculita é um substrato que vai absorver a água e depois, lentamente, ele vai liberando essa água para a planta. Então é muito bom ter vermiculita. Não é legal ter em suculentas, mas em mudas de suculentas, em folhas de suculentas é legal também. Então isso aqui são algumas ideias de substrato. Notem que não tem nada mirabolante, eu não preciso comprar nada muito caro no supermercado, no garden. Tudo você mesmo pode misturar em casa. Tem substrato pronto para vender? Tem. São bons? Alguns são. Se você não quer ter o trabalho de misturar, compra substrato pronto. Só que aqui na Yuka a gente sempre vai pelo melhor para você. Então é melhor você comprar tudo separado e misturar, que aí você vai ter em muito maior quantidade, você vai saber exatamente o que tem no substrato e vai poder fazer o seu plantio da forma mais feliz possível. Eu sou a Vanessa da Yuka Planta, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com aquele seu amigo que sempre fica meio maluquinho na hora de fazer o substrato, não sabe direito o que usar. Nos siga nas redes sociais, nós temos o Facebook, temos o Instagram cheio, sempre cheinho de novidades para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.